Bom dia para todas, né? Só tem mulher hoje. E vamos continuar falando da tabela periódica, que é o fundamental agora para a gente, a base de toda a nossa matéria nas próximas matérias, tá? A gente viu aí os elementos químicos, a gente conheceu alguns, vamos relembrar. Temos o hidrogênio, que é o primeiro, né? O número atômico número 1. O hélio, o número 2. O lítio, o 3, o berílio, o 4, o boro, 5, carbono, 6, nitrogênio, 7, oxigênio, 8, flúor, 9. O hélio, 2, o neônio. O neônio é o 10, o sódio, 11, o magnésio, 12, alumínio, 13, silício, 14, fósforo, 15, 16 é o enxofre, 17 o cloro, o argônio é o 18, 19 potássio e cálcio número 20. Eu acho até o 20, sim, muito importante. Se conseguir memorizar, ótimo. Se não, tudo bem, ok? Depois a gente tem alguns aí, ó, como por exemplo, o titânio 22, o cromo 24, o manganês 25, ferro 26, cobalto 27, níquel 28, cobre 29 e zinco 30. E alguns outros, como por exemplo, o bromo, que é o 35, ele tá de cor verde, tudo verde, tanto a escrita quanto o preenchimento. Né? Embaixo do bromo, a gente tem o iodo, que é a letra I, número 53, e o ouro, que é o 79, que é a letra AU. O 79 é o ouro, e em cima dele, o 47 é o AG, que é a prata. E do lado do ouro tem o mercúrio, que é o número 80, e é o HG. Pessoal, o mercúrio é o único metal líquido que a gente encontra em temperatura ambiente. E o bromo é o único ametal que a gente encontra líquido na temperatura ambiente. Os dois apenas líquidos na tabela periódica em temperatura ambiente. Okay? O resto ou é sólido, que é a maioria, ou gasoso, como o do canto direito aí, ó. Todos coluna aí azul, tá com escrito em vermelho, e alguns aí no final, como por exemplo, aí, ó, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Tá bom? Pessoal, então, o que está escrito em vermelho, ele é um gás. O que está escrito em verde é líquido. E o que está escrito em preto é sólido. Tá bom? E o que está escrito em branco são sintéticos. O que é esse sintético, pessoal? É aquele que é fabricado, aquele que não existe na natureza. Então, é possível fabricar eles, tá bom? E esses últimos aí, que tá escrito alguma coisa, são aqueles elementos que não foram descobertos ainda. Pode ser que eles venham a ser descobertos, tá bom? São elementos que ainda não existem, não foi descoberto. Talvez, na verdade, eles até existam, né? Só o homem não sabe da existência dele ainda, tá? Aí você me pergunta, Marcelistas aí embaixo. O que é isso? Porque tem duas fileiras embaixo, né, da tabela. Pessoal, tem uma brecha entre o 57 e o 71. Olha só para vocês verem, na penúltima linha, tem aí o CS, que é o Cássio, que é o 55. Depois 56, que é o bário. É o bário, é. 56 é o bário, o BA. Depois tem aí 57 a 71. 57 a 71 tem um buraco. Aonde que ele tá? A primeira linha aí desse aí de baixo. Aqui, ó. Vou pegar o mouse aqui para vocês verem, ó. 57 a 71 é esse aqui, ó, de 57 ao 71. Então é como se fosse vários elementos aqui, ok? E
O 89 é o 103, né? Aqui do lado do rádio, tá aqui, ó, todos esses aqui, ok? Então, eles não couberam aqui, vamos dizer assim, senão ia ficar muito grande a tabela periódica. Senão ela ia ficar muito extensa. Ou esses ia ficar muito pequeno, então resolveram colocar dessa forma. Tá bom? Tabela periódica em si, o que significa? Isso é a tabela que agrupa todos os elementos existentes. Todos os elementos. Então, cada elemento é um átomo. É um átomo diferente. Então, por exemplo, esse lápis. Esse lápis ele é feito de vários átomos. Todos os átomos que é feito tem que ser os que tem na tabela periódica, porque não existe outros. Então, o que será que é feito? A madeira aqui, ó, do carbono, por exemplo. O grafite também é carbono, tá? Então, é o C, é o número 6 ali. Então, o lápis feito de carbono. Se eu tenho aí a panela de casa que a gente tem, ela é feita de quê? Provavelmente de alumínio, né? Na maioria das pessoas é de alumínio. Apesar que tem panela de barro, panela de pedra, de vidro, de não sei, inox, né? Mas a maioria é de alumínio. Então, a panela, ela é feita de quê? De alumínio. Então, vários átomos aí de alumínio junto, certo? O alumínio é o 13, é o Al, tá? Ouro, né, pessoal? Anel de ouro. Então, o anel, ele é feito de quê? De ouro? Não só de ouro. Porque o ouro, pessoal, ele é muito mole. Ele tem que dar uma liga ali para ele, né? Então, o ouro, os anéis de ouro, na verdade, né? Ele é ouro, mas algum outro elemento na tabela periódica, outro metal duro, mais resistente. Por isso que tem os quilates do ouro. Ouro 18 quilates, ouro 14 quilates. O que é isso? É a quantidade de ouro em proporção a outro metal. O ouro 18 quilates, ele é uma liga formada por 75% de ouro, 13% de prata e 12% de cobre. Então, por que inclui prata? Por que inclui cobre? Porque se fosse só ouro, pessoal, ele ia ficar muito mole. Eu não conseguia dar essa dureza que é, sabe, de um anel. Então, ele ia ficar muito maleável, ia amassar toda hora, sabe? Não ia dar certo. E então acrescenta outros metais para dar uma liga, para aquilo ficar melhor. Então, o anel de ouro, ele é só ouro? Não. Dentro aí do ouro tem outros átomos. Tem átomo de ouro, átomo de prata e átomo de cobre. Tá? Então, tudo que você imaginar, tudo tem algum átomo ou vários, provavelmente vários, dessa tabela periódica. Então, um elemento, mesmo que faça assim, um anel de ouro, você achou que é só ouro, né? Não, tem 3 tipos de átomos diferentes. A maioria é ouro? Sim, mas também tem outros. No caso, é a prata e o cobre. Ok? Então, pessoal, tudo que a gente encontra na natureza é composto de átomo, que é a menor parte da matéria. E tudo é composto de átomos. E esse átomo pode ser vários tipos, tá? Por exemplo, a água. Qual que é o símbolo da água? Alguém sabe? O símbolo da água? H2O. Quem que é o H? Primeiro aí da tabela periódica. É o hidrogênio. O O, oxigênio. Certo? Então, H2O. O que seria o H2O? Seria o H, o hidrogênio. Então, 2 átomos de hidrogênio, H2,
E o O, oxigênio. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio formando a molécula de água. E a molécula de água, várias moléculas de água, é a água. Então, a água tem várias moléculas de água. Dentro das moléculas de água, eu tenho 2 hidrogênios, 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, a tabela periódica, a gente estuda, quando estuda ela, né? Estuda os elementos químicos. Os elementos de tudo que tem na natureza, tá? Dos metais aos não metais e dos gases, né? Como os gases nobres. Então, pessoal, isso aqui vocês vão ver muito, esses símbolos, né? Essas siglas, por exemplo. H, que é o hidrogênio. O Al, que é o alumínio. O C, que é o carbono. Esse carbono, gente, é pro resto da vida, vocês vão ver ele, tá? Porque ele tá em tudo, toda matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Vida. Tudo que é vivo é matéria orgânica. E toda matéria orgânica tem o quê? Carbono. O carbono é um que a gente vai falar muito, mas muito, tá? Tem outros aí que vai falar bastante também, como por exemplo, o cloro, o sódio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o iodo. Quando entrar na radiação, a gente vai falar do rádio, do urânio, do plutônio. Deixa eu ver se tem mais algum. O cobre, o zinco é falado também. O ferro. Pessoal, até quando a gente estuda o nosso corpo, né, por exemplo, a digestão, a gente vê que a gente precisa ingerir alimentos ricos em minerais, que são eles, o ferro, como por exemplo, feijão tem ferro, né? Então, o feijão ele vai ter átomos de ferro, ok? A gente tem que ingerir zinco, manganês, potássio, cálcio, né? No leite tem o cálcio, potássio tem na banana, e a banana ela é boa para evitar cãibra, porque como ela é rica em potássio, a falta de potássio dá cãibra. Então, a falta de potássio dá cãibra, né? Se você ingerir muita banana, pode ser que não falte potássio no seu organismo. O potássio, pessoal, é o 19, é a letra K, tá bom? Então, Lavínia, você conseguiu entender? Mais ou menos, pelo menos? Um pouquinho. É porque isso aqui, gente, é muito tempo ainda para vocês entenderem a fundo o que é a tabela periódica, né? Veio um cientista aí e falou: olha, tem os elementos químicos, vamos criar uma lista deles. Ele criou uma lista, aí depois viu que ficaria melhor numa tabela, né? E ele agrupou ele por categorias, né? Agrupou por categorias. Então, por exemplo, tá vendo? Vamos ver as cores aí. As cores, no caso das colunas, tá? Então, a primeira coluna, tirando o nitrogênio, vocês estão vendo que tem um amarelo meio alaranjado? Esses elementos, que é o lítio, número 3, o sódio, número 11, o potássio, 19, o rubídio, 37, césio, 55 e o frâncio, 87. Esses elementos aqui são os metais alcalinos. Alcalinos. Pode ver, pessoal, que esse nome talvez vocês já ouviram falar, a palavra alcalino. Talvez em pilha, não sei. Lítio, por exemplo, a gente faz bateria. A gente faz bateria de lítio, né? E lítio, pessoal, é encontrado na natureza, por exemplo, em deserto de sal. Tá? O lítio, como eu falei, faz bateria, né? É um metal alcalino bem comum na indústria.
Então, eu tenho aí, né, esses aqui, o 3, o 11, o 19, o 37, o 55 e o 87. Esses aqui têm características muito semelhantes. Eles são os metais alcalinos, por isso que eles são agrupados juntos. Qual que é a diferença deles? O tamanho do átomo. Aqui no 3, que é o lítio, ele só tem 3 prótons e 3 elétrons. Por exemplo, o frâncio, que é o 87, ele tem 87 prótons e 87 elétrons. Então, ele é muito maior que o lítio. É um átomo muito grande, ok? Então, esses aqui são os metais alcalinos. Já o amarelo aqui, ó, começando no berílio, né, a coluna 2, essa é a coluna 1, tá? Essa é a coluna 1, essa é a coluna 2. Então, a coluna 2 aqui eu tenho o berílio, que é o 4, o magnésio, que é o 12, o cálcio, que é o 20, o 38 é o estrônio, acho que é isso. Pessoal, esses mais últimos aí, ó, não sei o nome de cor não, tá? O bário é o 56 e esse aqui é o rádio 88. Eles têm características em comum, eles são metais alcalinos terrosos. O de lá é metais alcalinos. O amarelo é metais alcalinos terrosos, tá bom? E os que estão em rosa, esses aqui, ó, são os metais de transição. Tá vendo que eu falei a palavra metal aqui, metal aqui, metal aqui? Pois eu vou comentar, todos esses são metais, tá? Então, beleza, eu tenho coluna 1, os metais alcalinos. Coluna 2, metais alcalinos terrosos. Esses aqui são os metais de transição. E esses aqui que eu quero comentar, a última coluna, a coluna 8, ou chamada 8A, né? Ou a 18. 8A ou 18. Essa coluna aqui, de azul clarinho, são os gases nobres. São gases que não se ligam com nenhum outro elemento químico. Por quê, pessoal? Esses átomos, eles se ligam com outros formando outras substâncias. Pensa aí o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Se eu pego um átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio, eu formo H2O, que é água. O que o gás hidrogênio tem a ver com o gás oxigênio e com a água? Né? São dois gases, hidrogênio e oxigênio, dois gases que formam uma coisa nada a ver com nada, com outros dois, né? Que é a água. Então, os átomos, eles se agrupam e formam outras substâncias, certo? Então, eu tenho aí, né, que o hélio, o neônio, a última coluna de todas, azul claro, ó. Neônio, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônimo e radônio são gases nobres. São átomos que não se ligam com nenhum outro, ok? Depois a gente vai ver por quê. Então, os gases nobres são os únicos que não se ligam com nenhum outro na tabela periódica. E esse que está em verde? Pessoal, os que estão em verde, começando aqui no bório e terminando aqui no astado. Então, começando aqui no bório até esse aqui, 85, todos esses aqui são ametais. Eles têm características em comum. Eles têm as características opostas, né, aos ametais. Tá? São características opostas aos metais. E esses aqui, em azul, são outros metais. Eles são metais também, tá bom? Só que não tem um nome para eles não, tá? Aqui tá apenas outros metais. Ok? Então, eu tenho aí os metais alcalinos, que é a primeira coluna. A primeira coluna, exceto o hidrogênio. A segunda, eu tenho os metais alcalinos terrosos. Depois eu tenho, né, os metais de transição, que são os rosas.
Os outros metais, tem os ametais, que tá em verde. O boro tá aqui, ó. Ele é A3 aqui, ó. Né? A família do boro é a coluna 13, ou também chamada de 3A. A coluna do carbono, né, é a coluna 14, e ela é chamada também de família 4A. Então, 14, 4A ou família do carbono. Esse aqui é o do nitrogênio, né, a família do nitrogênio, né, que é o 15 ou o 5A. E eu tenho aqui a 6A. A 6A já não chama família do oxigênio, tá? Vai chamar de calcogênios, que é o nome aqui, ó. Calcogênios. É a coluna 16 ou a família 6A. E os halogênios é a última aqui, ó. É a 7. A 7 é a coluna, né, 7A ou 17, que também não chama família do flúor, igual esse, família do boro, do carbono, do nitrogênio. Aqui são os calcogênicos, calcogênios, aqui são os calcogênios e aqui os halogênios, essa família aqui. Então, eles têm características em comum. E aqui, os gases nobres, tá bom? E esses aqui, pessoal, são as famílias B. Aqui é a A, né? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Ou 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, porque aqui eu tenho de 3 a 12, ou também chamadas famílias Bs, né? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, aí tem, né, 8B aqui, aí depois eu tenho 1B e 2B, então 3B começa aqui, né, porque a 1 e a 2 está aqui. Ou simplesmente 1, 2, 3, 4, né, 7, 8, 9, 10, aqui 13, e por aí vai até 18. Então, são todas as colunas, tá bom? Quanto maior o número atômico desse átomo, maior é o átomo em tamanho, tá bom, pessoal? Então, ó, o que eu quero falar aqui agora com vocês? Existe essa classificação aqui que é mais simples, né? Lembra que eu falei, metais alcalinos terrosos, metais de transição, outros metais. Dá para agrupar eles todos simplesmente como metais, tá? Então, o que está em amarelinho na tabela periódica, aí não está o número deles, nem sigla, nem nada, tá? Esses são os metais. Eu tenho o hidrogênio, que é um caso isolado, os gases nobres, que é aquele cantinho que eu falei, né? E os ametais. Aí tem lugar que fala que é só ametais, tem lugares que tem a classificação de semimetal, que é elementos que tem uma transição entre o metal e o ametal, né? Então, existe a classificação de metal a metal. Alguns lugares apresentam o semimetal e tem os gases nobres. E o hidrogênio, que é um caso especial. Antigamente, né, ele estava como um ametal, tá? O hidrogênio era um ametal antigamente. Era considerado ametal, mas hoje em dia viram que ele não tem nada de ametal. Ele é um elemento aí único, tá? Depois, numas próximas aulas, a gente vai ver as classificações, as características dos metais, as características dos gases nobres, dos ametais e por aí vai, tá bom? E aí, sobre a coluna B, né? A família B. Então, a família 3B é a coluna 3, a coluna 4 é a família 4B, a coluna 5 é a família 5B, a coluna 6 é a família 6B, coluna 7, família B7, a coluna 8, 9 e 10, a família 8B, e a coluna 11, a família 1B, e a coluna 12, família 2B. Então, o que eu quero falar aqui agora, ó? Sobre o número atômico. Vamos relembrar isso aqui, ó. O número atômico a gente chama de Z, é o número de prótons desse elemento. A tabela periódica, pessoal, ela é
classificada de número crescente de prótons ou de número atômico. O primeiro, o hidrogênio, ele é 1, o último é 118. Então, ele é bem maior, tem mais prótons e mais elétrons, ok? E o número de massa é a soma de próton com os nêutrons, tá? É quanto que esse átomo ele vai pesar, tá bom? Então, aqui na tabela periódica, pessoal, eu tenho a sigla, né? No caso aqui, o Cl. Então, eu tenho a sigla, tá? Essa sigla, se tiver composto de uma letra só, é apenas a letra sozinha maiúscula. Se for duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Em cima, vamos ter um número, ó, 9, ó, 8, 9, 10, 17. Esse aqui é um número atômico. É a quantidade de prótons que esse átomo tem. Embaixo eu tenho o nome dele, em português, né? Se a tabela for em português, se a tabela for em inglês, vai ser o nome em inglês, e por aí vai. Então, o F vai ser o flúor, o cloro, né? É o Cl. Embaixo eu tenho um número. Esse número, pessoal, é a massa atômica, tá? É quanto que esse átomo pesa, que é a soma de prótons e nêutrons, ok? Então, pode reparar que eu vou mandar essa tabela para vocês, que cada quadradinho tem as siglas, esses números na mesma ordem. Ó. Por exemplo, hidrogênio, 1H, hidrogênio, 1 ponto, tananã, tananã, e um monte de outros números. Ó, o lítio, 3Li, lítio, 6.941. Então, cada um tem a sua informação. E para que existe a tabela periódica? Para a gente agrupar essas informações sobre cada átomo. É para decorar? Não! É apenas para você olhar quando precisa. Acaba que alguns a gente acaba decorando de tanto usar, né? O hidrogênio, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio. Então, alguns a gente acaba decorando por usar muito, sabe? Mas não precisa decorar isso aqui, tá? Como eu falei, alguns com o tempo a gente decora, tá? Não precisa tentar decorar isso aqui, porque não tem precisão. Quando a gente for fazer alguma atividade, ou aqui, durante esse ano, ou daqui para frente, quando vocês forem fazer estudando química, você pode consultar a tabela periódica, tá? Porque não tem ser humano nenhum, ou com certeza existe um ou outro, que consegue decorar isso tudo, mas a maioria, gente, não decora isso aí, não. Que é muita informação, é muito dado, tá? Então, fique tranquilo em relação a isso. Não precisa decorar, tá? É interessante decorar até o 20? Creio que sim, pelo menos a sigla e o nome deles. Mas essas informações aí, ó, número de massa, não precisa decorar, tá bom? Vou parar a gravação aqui.